Deus opere em nosso coração, que possamos ter a certeza de que Ele nos libertou do poder da morte. Convido vocês a entoarem a oração do qual Ele nos deixou. Em uma só voz, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Vamos orar pelas crianças? A minha esposa pode orar pelas crianças, amor? Aqueles que não estiverem com seus filhos podem se reunir também para orarem. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu peço pela vida dessas crianças que aqui estão, pelas crianças desse mundo afora, que o Senhor os proteja, Pai. Que o Senhor conserve os sonhos delas. Que o Senhor faça com que elas vivam a infância de uma maneira leve, a maneira onde o Senhor os fez para viver. Que elas possam ser protegidas, Pai, por Ti. Que o Senhor acampe seus anjos em volta delas, para que elas possam realmente viver, Pai. Viver os sonhos que o Senhor tem para a vida delas. Preserve, Senhor, essas infâncias. Cuide delas, Pai. Proteja de todo mal. Proteja das pessoas que não fazem aquilo que o Senhor os chamou para fazer. E nos dê capacidade, Pai, para guiar os nossos filhos, para guiar os nossos filhos, para criar os nossos filhos. Nos dê paciência, nos dê sabedoria, nos dê mansidão, Pai, para que possamos direcioná-los no seu caminho, Pai, para que elas possam ter entendimento, viver de acordo com a sua palavra. Nós te agradecemos pelos nossos filhos, nós te agradecemos por essas crianças, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Faça com que nós possamos enxergar para a sua mão, termos sabedoria e que possamos guiar os nossos filhos exatamente como o Senhor quer que nós façamos. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Momento de louvor, de cânticos. 1 hora. Diante dele, para que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Não cantar para massagear o nosso ego, né? Mas cantar com a certeza de que Deus está presente nas nossas vidas e o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E nós só estamos aqui para sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Isso é bom, estar em comunhão. Então louvemos ao Senhor. Todos juntos. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, glória a Deus, seja o louvor, seja o louvor. Que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor,
seja a honra, e seja a honra, seja a glória, seja a glória, e o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, e seja a honra, seja a glória, e seja a glória, oh Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos, e cantemos juntos: poderoso e poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Minha alma anseia por ti, nós te louvamos, Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Cantemos juntos: seja a honra e seja a glória, e seja a honra, seja a glória, e seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra a Deus, e seja a honra, seja a glória, oh domínio Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos, que possamos juntos em uma só voz, e poderoso, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia, Deus, anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Somente as vozes: poderoso e poderoso Deus, e poderoso Deus, nós te louvamos, Deus, e poderoso, e declaramos: Senhor, minha alma, Pai, minha alma anseia por ti. Estou te esperando aqui. Eu já fechei e a porta pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Oh,
Oh, meu coração, Senhor, meu coração aberto já está. Que possamos declarar isso. Te peço, vem encher este lugar e os nossos corações também, Senhor. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou. Eu só quero, Deus, levantar a minha voz, pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, Senhor. Eu só quero levantar a minha voz, só quero levantar pra te dizer que a tua... Vamos no início novamente. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta. Eu já fechei. Oh Deus, estou te esperando. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração, Senhor, aberto já está. Meu coração aberto já. Te peço, Deus, enche, Pai. Vem encher este lugar, Senhor. Cada vida, cada coração, Senhor. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero, Deus, eu só quero tua presença. Hoje não. Oh Deus, só quero, Pai, só quero levantar pra te dizer que a tua graça já me... Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Oh Deus, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair, Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Eu só quero. Hoje só quero, Deus, só quero levantar a minha voz.
pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha nos restaurar nessa manhã, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos direcionar, Senhor. Que essa canção seja verdade em nossas vidas, Pai. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a viver a verdade, Pai. Nos dá um coração, Senhor, conforme a Tua palavra, Jesus. Que nos conduza, Senhor, a viver, Senhor, uma vida correta, uma vida reta, longe do pecado, longe das maldades, longe da tentação, Senhor. Um coração, Senhor, firme e forte na Tua palavra para resistirmos, Senhor, o diabo e as tentações, Senhor. Faça dessa canção uma verdade em nossas vidas, Pai. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Quem souber cante comigo, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Quantos conhecem essa canção? Quantos conhecem? Ajude a galera então que não conhece. Esse hino é maravilhoso. Preste atenção no que você está cantando. Vamos contar do início, ó. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Olha o que você está cantando. Nada encontrará de bom. Não há nada de bom dentro de nós, mas um desejo. Que esse seja o nosso desejo, de ser transformado. Precisamos do Teu perdão. Dá-me um novo coração. O refrão diz assim, ó. E dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Desce a parte. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os Teus olhos, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me e enche-me com Teu Espírito, endireita
aos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. As suas vozes, dá-me um coração. E dá-me um coração, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, e dá-me um coração igual ao teu. Vamos colocar em prática isso então? Quero convidar você a sair do seu lugar. Vamos orar juntos, uns com os outros, e colocar em prática essa canção onde diz: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Que possamos se reunir em família e realmente colocar em prática essa canção que nós estamos cantando nessa manhã. Então eu convido você a orar com alguém que você não orou. Pega uma pessoa desconhecida, chame as pessoas ao seu redor, ore com elas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Que possamos orar. Fique à vontade, ore em família, coloque seus problemas, suas dificuldades aos pés do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por estar na tua casa, Senhor, reunidos em família, como igreja, Senhor, em comunhão, Pai, orando uns pelos outros, Senhor, buscando a Ti, Senhor, em uma só voz, em um só espírito, em um só pensamento, em um só objetivo, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos, Senhor, por ter essa oportunidade, Senhor, de agradecer a Ti, Jesus, e louvar ao Teu nome, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós
nós temos a vitória. Quem nos ajuda? E quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cantemos juntos mais uma vez. Queremos o teu nome em grande e agradecer-te, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Bom dia, podem sentar? Quem aqui já colou em prova? Não sobrou alguém? Precisaria de um exemplo. Seja o exemplo. Se deparar com a realidade do ser humano é terrível, né? E a gente cresce com uma ilusão de perfeição. Mas por que nós colamos? Você sabia que era errado, mas você cola porque o resultado final era bom. Então você justifica seu erro com alguma coisa boa. Agora as crianças também fazem milhares de coisas erradas, mas contanto que façam, aparentam ser aquilo que é certo. Quando eu era pequeno, minha mãe estava num prédio, a gente morava num prédio, ela falou assim, você só vai poder brincar depois você comer tudo. Me colocou frente ao prato, eu frente ao prato sem vontade de comer, eu dei um jeito de fazer aquilo que minha mãe tinha determinado, que o prato tinha que estar limpo. Rapidamente peguei, vi uma janela, joguei a comida toda pela janela. Comeu já, tá tudo pronto. Beleza, dela, mas como que esse menino comeu tão rápido? Depois liga da portaria que eu tinha jogado a comida pela janela, tive que ir lá limpar tudo. O errado, ainda que você aparenta fazer certo, nós criamos mecanismos. Nós criamos mecanismos para justificar o nosso erro apontando para aquilo que é aparentemente certo. Eu estava hoje ministrando de manhã. Nossa, daí eu que sou o pior pecador, né? Porque eu fico contando tudo de mim, eu vou contar de vocês, eu sei um monte de história. Brincadeira, vou contar a minha mesmo. Estava contando hoje de manhã, ministrando hoje de manhã nas lives. Aí, com toda essa história do sermão de hoje, já estava pensando, como eu sou um pecador miserável.
para eu passar na faculdade, precisava fazer uma monografia. Só que a minha monografia não foi eu que fiz. Eu peguei uma que meu amigo já tinha feito, eu sabia do assunto e peguei e coloquei. Por quê? Nós fazemos isso. Nós queremos aparentar algo e utilizamos o errado para fazer o que é certo. Aparentemente certo. Nós somos esses seres do quais aparentamos apenas, mas não somos. Nós olhamos para o único homem perfeito e diante desse olhar para ele, nós temos que enxergar quem nós somos. Nós estamos num ponto crucial das Sagradas Escrituras onde nós deparamos justamente com isso. Pilatos, onde ele se depara com essa realidade, do qual ele, um ímpio, não crendo em Deus, não crendo em Jesus como ser encarnado, ele o julga inocente, no entanto ele manda que ele fosse açoitado. Ele sendo açoitado, então não é a característica de alguém que é inocente. Eu acho inocente, mas bate pelo menos para justificar a minha aparência que eu tenho que ter perante os outros. É muito semelhante a todos esses exemplos que nós citamos. Eu vou fazer uma monografia que eu vou pegar de outras pessoas e vou justificar como eu quiser, porque eu tenho que manter uma aparência. Eu vou colar, eu vou fazer uma prova desse jeito, eu vou falsificar uma carteira, eu vou falsificar isso. Todos nós já fizemos não só uma, mas milhares de coisas para justificar o que nós julgamos que era certo ser feito. Os fins justificam os meios. Ainda que esses meios sejam completamente corrompidos. Eu preciso de dinheiro, então eu vou fazer aquilo que é errado para justificar o dinheiro que eu preciso ter. Eu vou ali no Tigrinho, vou nas bets, faço o que tem que ser feito porque precisa, eu vou pegar e no final eu não vejo que isso tudo são armadilhas do quais muito mais apontam para quem nós somos. Nós temos que enxergar o quão pecadores nós somos. Nós olhamos para Pilatos e olhamos ele como um ser repugnante. Nós estamos muito soberbos porque nós olhamos, olha como eu sou bom, Cristo morreu por mim. Isso deveria te fazer tremer. Que ele morreu por conta dos seus pecados, dos meus pecados. Pecados esses que nós continuamos a fazer tal qual estes homens fizeram. Será que de fato nós somos comprados por este sangue, esse sangue que nos purifica do pecado e ainda nós temos continuado a ter as mesmas atitudes do passado, justificando as coisas, colocando na conta da graça? Ou nós temos caminhado agora de uma maneira tal qual Cristo caminhou? Será que temos andado com o coração igual do Senhor? Justificando apenas com aquilo que é correto? E sem meias palavras, sem palavras obscuras? Nós vivemos numa geração pós-moderna onde o que vale é meramente uma aparência. Nós vendemos uma imagem. Nós vendemos uma imagem, nós usamos aquilo que nós temos para justificar quem nós julgamos ser. Quantas pessoas vivem meramente de uma aparência? Um casamento aparente, uma vida financeira aparente, tudo aparente. Mas nós estamos diante de um rei, de um Deus que sabe quem nós somos no mais íntimo. Tem coisas que eu não precisaria contar para ninguém. É bom manter aquela aparência de santidade, de perfeição, mas quem nós somos diante do Senhor? Manifestar essas imperfeições fará com que a gente enxergue mais quem é Deus. Estava ontem passeando com meu filho, ele viu um terno. Falou, pai, que legal. Quando você for casar de novo? Falei, como assim, mano? Dele, não, mas caso você não fique mais com a mamãe. Eu falei assim, não existe essa possibilidade, está amarrado em nome de Jesus. Vou ficar junto com a sua mãe pro resto da vida dele, mas você já fez isso uma vez. Esses somos nós. Deus vai usar a boca de quem Ele quer para mostrar quem nós somos. Mostrar que Ele é misericordioso demais com as nossas vidas. Que por intermédio disso nós já causamos milhares de destruições.
mas nós nos julgamos perfeitos, bons o suficiente, porque nós comparamos com quem é muito pior que nós, porque nós não nos julgamos ser ruins o suficiente. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós temos que olhar aqueles exemplos ali como nós. Nós somos esses seres miseráveis, que merecíamos a condenação eterna, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, escolheu nos amar. Olha isso, como que eu vou tirar essa marca que tem nele? Não tem como, os olhos dele vão contemplar somente Cristo, mostrando. E essas são as nossas marcas, de homens vivendo vidas distantes do Senhor. E todos os dias nós vivemos alguma coisa distante do Senhor. Nossas histórias são completamente marcadas por distâncias colossais desse Senhor. Nós temos que olhar as Sagradas Escrituras e tremermos diante disso. Somos soberbos olhando que Cristo morreu por nós, quando na verdade nós devemos olhar o quanto nós somos miseráveis, porque nós trocamos Ele por fagulhas de felicidade, felicidades ilusórias. Nós valemos menos que nada. Nós trocamos Cristo por mentiras, egoísmos, vaidades. Tudo isso é aquilo que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Pensa que o mínimo de pecado gerou o máximo de punição. Nós pecamos contra um ser eterno, então toda punição deveria ser eterna. O mínimo de pecado, o pecado de Adão e Eva ecoa sobre toda a humanidade. Nós somos tal qual essa imagem que somente Cristo pode regenerar dentro de nós. Somente Ele pode nos dar este novo coração, disposto a obedecer, disposto a cumprir todo o seu querer. Somente Ele. E nós estamos aqui clamando para que Ele faça isso, que por intermédio das Sagradas Escrituras nós possamos enxergar quem nós somos. Enxergarmos que nós somos seres humanos completamente miseráveis, pecadores iguais àqueles homens, mas que nos foi concedido o privilégio, a misericórdia de Deus por intermédio da sua graça, sem termos feito nada para merecermos. O que você fez para merecer tamanho presente? O que você fez para merecer tamanha dádiva? O que nós podemos arrogar a nós como capazes, senão pela única misericórdia que o Senhor nos estendeste? Nós vamos ver agora, nesse capítulo 19, nós vamos ver o sofrimento, a agonia de Cristo, coroa de espinhos, açoites, zombarias. Posteriormente, a sua crucificação, não bonitinha, que nem vocês imaginam ali, com um lencinho tampando suas partes íntimas. Esse açoite que envolve milhares de mutilações que a gente sequer consegue fazer ideia. Sequer conseguimos compreender tamanha barbárie que foi cometida. Que Deus fale poderosamente aos nossos ouvidos e aos nossos corações e que possamos ser constrangidos pelo seu amor e vermos o quanto Ele nos amou e o quanto nós somos miseráveis e que possamos retornar a Ele em gratidão. Reconhecemos a nossa miserabilidade, o quanto nós somos horríveis, a redenção causada por Cristo e agora a gratidão caminhando de maneira diferente. Porque nos foi concedido o Espírito Santo, mesmo sem merecermos. Convido vocês a lermos o trecho do qual será exposto hoje, que está em João, capítulo 19, do verso 1 ao 6. No Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 1, diz: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho.
Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo ouviram, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu considero inocente. Senhor, te agradecemos, Pai, por tamanha dádiva de escutarmos a sua palavra. Nós também consideramos Cristo inocente. Tomara que não como Pilatos, o considerando inocente, mas afligindo sobre ele açoites. E nós ainda temos assim feito, Pai. Todos os dias nós continuamos a cometer pecados e pedimos para que o Senhor nos santifique, de maneira que os pecados, Pai, não sejam mais intencionais, tomados pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pelo nosso senso de justiça própria. Que nossas máscaras caiam, que nossa justiça seja totalmente pulverizada pelo teu infinito amor. Senhor, manifeste dentro do nosso coração quem de fato nós somos. Seres miseráveis, Pai, pecadores, falhos. Manifeste o teu amor entre nós, por intermédio da sua palavra, conforme o Senhor nos prometestes. Nós cremos que a sua palavra pode transformar nossas vidas e os nossos corações. Eu oro, Pai, para que teu divino Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que venhamos a crer da maneira correta. Senhor, olhe para essas pessoas que estão aqui, Pai. Tu conheces cada um desses teus filhos, o qual os chamastes para que pudessem ouvir a tua soberana palavra. Fale poderosamente esses corações, quebrante os corações duros, Pai. Os corações de pedra, deles um coração de carne, um coração parecido com o teu. Senhor, nós somos completamente desprovidos de qualquer maquiagem diante da tua onisciência. Tu sabes quem nós somos, aquilo que pensamos, aquilo que iremos fazer, e ainda assim o Senhor escolheu nos amar. Nós não encontramos razões humanas para isso, Senhor. E por não encontrar, nós reverenciamos a tua natureza divina e pedimos para que o Senhor se manifeste poderosamente, nos tirando do lamaçal do pecado, nos trazendo para o reino da luz, que nossas atitudes sejam condizentes com as tuas palavras, Senhor. Que somente o Senhor pode tecer em nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pois cremos que o Senhor fala por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós estamos reunidos em torno de Cristo, glorificando única e exclusivamente aquele o qual o Senhor entregou na cruz do Calvário para morrer por nós. Pedimos, Pai, encarecidamente, Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Nós olhamos para o nosso passado e vemos quão miseráveis nós somos. E ainda assim o Senhor escolhesse nos amar. E por isso, Pai, nós proclamamos o Teu Evangelho, nós estamos aqui para escutar o Seu Evangelho, para que possamos levar o Seu Evangelho aos lugares mais escondidos deste mundo, Senhor. Mas necessitamos da Sua capacitação, que pessoas possam escutar o Teu Evangelho. Não apenas vidas que aparentemente manifestem Seu Evangelho, mas que eles possam escutar que há salvação em Cristo Jesus. Que há salvação no nome de Teu Filho amado. Te agradecemos, Senhor, por tamanha dádiva. É assim que eu oro e te agradeço, diante de tudo que o Senhor vai fazer nessa manhã. Te agradeço em nome do Teu Filho amado, o único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Todos nós somos amém. Amém. As crianças podem se direcionar, salinha. O trecho do qual nós estamos agora, nós vemos o julgamento diante de Pilatos. Após nós temos essa traição de Jesus por intermédio de Judas, Pedro sendo aquele do qual negaria Cristo. Nós vemos toda essa trama agora convergir para a crucificação. Começam os seus açoites, começam as suas guerras, mas eu gostaria de pegar alguns pontos do quais ficam obscuros por intermédio do Evangelho de João e olharmos sob outra ótica para conseguirmos extrair mais coisas que são extremamente preciosas para a compreensão de como nós nos parecemos com Pilatos, de como nós temos feito também de objeto meramente de uma aparência. A nossa religião, por vezes, é muito mais aparente do que transformações, corações transformados. Nós aprendemos um padrão moral, nós aprendemos um jeito de conviver,
mas nós não fomos transformados em muitos aspectos. E isso de maneira geral. Todos nós necessitamos se deparar com essa realidade que há algo em nosso coração que necessita ser transformado. Que nós possamos compreender tudo isso por intermédio do que a Sagrada Escritura nos aponta. Para tanto, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia linda ali no Evangelho de Mateus, onde nós vamos ter uma ótica um pouquinho mais abrangente, que engloba tudo o que foi dito aqui em João e traz alguns aspectos que são complementares. No capítulo 27, do verso 1 ao 10, vocês vão ver Judas se enforcando e posteriormente nós já vamos ver o julgamento de Jesus diante de Pilatos. A partir do verso 11. Achou? Seguimos. Olha o que diz, capítulo 27 de Mateus, verso 11. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você disse. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para sua surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro qualquer, um que a multidão escolhesse. Neste ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Olha todas essas características. Nós vamos ver inveja, vamos ver as pessoas pedindo para soltar um criminoso diante de um Cristo que havia manifestado todos os seus poderes, seus prodígios. Lembre-se, Jesus curou enfermos, ele curou cegos, multiplicou pães, levou palavras do qual arrastavam multidões, e nada isso era suficiente. Diante de um coração endurecido, tudo o que Cristo faz, nada é suficiente, porque o homem está cego para as coisas de Deus. Nós estamos cegos para as coisas de Deus. Somente depois que Cristo abre nossos olhos que nós podemos olhar para trás como se nossos olhos estivessem iluminados e iluminasse um túnel cheio de trevas e a gente pode enxergar ali as fagulhas de Cristo. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito isso. Quando eu olho para trás, eu olho e falo assim: nossa, como Deus foi bom comigo. Mesmo diante de um cenário triste, que nem ontem, me deparando com essas palavras, eu consigo ver as mãos de Deus, porque poderia ser muito pior. Ou melhor, era para ter sido muito pior. Porque todo esse mal existe em potência em mim. Não é só em mim não, tá? Vocês, pecadorizinhos também. Existe tanto quanto. E uma simples fagulha pode despertar um homem completamente maléfico, um ser humano, tá? Quando eu falo homem, as mulheres não fiquem aí toda pomposas, porque às vezes uma palavra pode tirar completamente do seu estado emocional e você virar um bicho. Cometer atrocidades que você vai olhar e falar assim: meu Deus, o que eu fiz? Quem já fez alguma coisa assim, depois que faz, põe a mão na cabeça e fala assim: que eu fiz? Quem já fez isso? Glória a Deus, Senhor, estou no meio dos pecadores, né? Mas, e coisas que nós nos arrependeremos pela eternidade. Palavras proferidas não voltam atrás, as coisas que acontecem permanecerão sempre lá. Só que agora, com esse olhar de Cristo, do Espírito nos iluminando, a palavra nos diz em Salmo 119, 115, que lâmpadas para os meus pés é a palavra de Deus. Então, nós, por intermédio da palavra, nós conseguimos olhar para trás e ver as nossas pegadas. Quando você vai olhando para trás, você enxerga o agir de Deus, mesmo diante de todo esse cenário terrível e horrível que nós vivemos. E a gente consegue ir olhando e vendo essas mãos carinhosas do Senhor de não deixar que pudesse ser tão ruins quanto deveriam ser. Porque as consequências dos nossos atos eram para ser piores ainda do que nós fizemos. As nossas irresponsabilidades, as nossas falhas, Deus ainda usa de misericórdia para com isso. Deus tem usado ainda. E Ele vai utilizar todos os recursos necessários para manifestar a sua glória, a sua grandeza, a sua soberania.
Ele vai, aos poucos, alinhando essas vidas que são completamente equivocadas e erradas, porque nós acreditamos ser algo que nós não somos. Nós acreditamos que nossa imagem é mais importante do que uma fidelidade ao Senhor. Mais importante para aquele homem ali, Pilatos, era o que? A sua imagem diante de um governo, do que de fato o que ele era diante de um Senhor. Porque o único Senhor que ele tinha sobre ele era ele mesmo. Ele era o Senhor da sua própria existência. E nós também permanecemos dessa forma. Nós chegamos, mãe, tirei 10. Me dê meu prêmio. Um homem que vence sem honra, triunfa sem glória. Quantas vezes nós trapaceamos para obter prêmios? Como se o prêmio valesse tudo. Todos nós já cometemos isso. Esses somos nós. A raça humana caída, contaminada pelo pecado. A Bíblia está manifestando que existe um Redentor, um Salvador, que não se trata de nós, do que nós fazemos, mas do que foi feito. Ela não atribui 1% da salvação a um homem, porque o homem não pode fazer nada, o homem é esse ser completamente corrompido, do qual é difícil se enxergar assim, porque a gente vê algumas atrocidades no mundo e a gente fala assim, mas eu nem sou tão ruim assim. Que o outro está fazendo, eu nem fiz isso. É muito difícil enxergar essa maldade dentro de nós. É a coisa mais difícil que existe. A gente estava tomando café da manhã e tem um amigo, um irmão que congrega conosco, que está passando pelo processo de libertação de seus vícios. 15 anos ele ficou no crack e faz 180 dias que ele está limpo, que ele não usa crack, ele nunca tinha ficado tanto tempo sem usar crack. E glória a Deus por isso. E ele está aqui, não diferente dos outros que possuem os vícios também maléficos, mas que são manipulados e maquiados. Esses vícios que foram há algum tempo maquiados, ele conseguiu utilizar como coisa social, mas quando estão presos a remédios, quando estão presos a pensamentos, quando estão presos a emoções, a mentiras que ninguém conhece, mas que Cristo conhece. E Deus vai tirando as nossas máscaras, nos despindo, nos colocando como Cristo crucificado com as nossas partes íntimas à mostra. Nossa reputação também deve ter sido crucificado, deveria ter sido crucificado com Cristo. Não há vergonha em eu manifestar o meu passado, há vergonha em eu exaltar o meu passado, mas não há vergonha de ver o que Cristo fez para que eu não mais seja o que eu fui. Mas não, nós queremos aparentar perfeição, onde não existe. Nós temos que reconhecer as nossas falhas. A Bíblia é um convite para isso, para que possamos olhar e vermos que não há nada de bom em nós, para que possamos nos apegar àquele que nós não podemos perder. Que possamos olhar para Ele e falar assim, Senhor, me abrace, Senhor, porque eu te solto toda hora. Ele não está com a mão estendida esperando que você pegue. Ele vem, te pega e te abraça. E aos poucos você vai sendo transformado, regenerado, se tornando cada dia mais parecido com seu filho, porque esse é o processo do qual ele nos contou que haveria de ser feito. Não porque nós somos melhores que alguém, mas porque Deus escolheu nos amar por razões que estão escondidas única e exclusivamente nele. E agora a gente olha para essa graça e fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu já não sou mais quem eu era. Obrigado, Senhor, porque eu posso olhar para trás e ver que a sua luz me sustentou até aqui. Que o Senhor vencestes na cruz do Calvário, o Senhor tomastes a coroa de espinho que pertence a Satanás. Destronasse, quando um rei destronava outro rei, o que eles faziam? Eles tomavam a coroa de Satanás. Essa analogia eu acho maravilhosa, eu acho linda. Vocês já viram filmes? Filmes, eles fazem o quê? Quando eles tomam um reino, o que eles pegam? Eles pegam a coroa do rei e se autoproclamam rei. E colocaram a coroa de espinhos que é pertencente àquele que é destituído também, do qual também não tem nenhum poder. O diabo não tem poder nenhum. Olhar essas questões que a Bíblia nos diz fará com que a gente tema o Senhor.
que antes de colar numa prova, fala assim, meu, por que eu estou fazendo isso? Antes de fazer alguma coisa errada. Para quê? Quem eu quero agradar? Importa mais agradar a homens ou a Deus? Você pode esconder seu histórico de mensagens no celular, você pode esconder os sites que você... Mas diante de Deus tudo é aberto. Você pode esconder seus pensamentos. Pensamentos esses que são repugnantes. Mas, diante de Deus tudo é muito claro. E Ele nos convida amorosamente a sermos aquilo que nós não conseguimos ser, porque nossa natureza não consegue ser assim. Então nós temos que clamar a Ele para que Ele nos conceda aquilo que nós não conseguimos obter pela nossa própria força. E Ele ainda nos concede força para ser aquilo que nós não conseguimos ser. Parece ser meio maluco, mas essa é a lógica. Ele nos pede algo que nós não conseguimos oferecer para que nós podemos nos apegar somente a Ele. Que nós possamos nos apegar somente a Ele. Que nós possamos olhar e não mais sermos o que nós fomos no passado. Você morreu, você foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Se você de fato nasceu de novo. Não dá para ficarmos errando mais as mesmas coisas. Você morreu e nasceu de novo. O que ocorreu na sua vida? Ocorreu uma transformação, uma regeneração, ou você aprendeu um jeito de viver maquiado. O melhor lugar para se esconder é aonde? Numa igreja. Eu mencionei para vocês o que é o imperfeito perfeito. Vocês lembram disso? O que é um imperfeito perfeito? O imperfeito perfeito é aquele que, ainda que imperfeito, ele aparenta ser perfeito. Pronto. E aqui a igreja é o melhor lugar para isso. Olha ali, aquele rapaz é cristão. Você vai fazer um negócio, ele põe o quê? Primeiro status cristão. Lembra que eu mencionei para vocês que antes, quando as pessoas viam uma pessoa com uma cruz, eles não tinham medo de fazer negócio com essas pessoas, porque fala assim, aquela pessoa foi crucificada, então não é mais o desejo dela, então ela vai olhar por... Hoje não é isso. Hoje é uma forma de se esconder. Será que nós somos esses imperfeitos perfeitos? Esses imperfeitos do qual sabemos que somos imperfeitos, mas continuamos a manifestar uma aparência de santidade? Quantas vezes nós já vivemos e continuaremos a viver isso ao longo do tempo? As pessoas de fato te conhecem quem você é? Não conhece. Sabe quem mais nos conhece? Quem mais nos conhece e desfruta dos piores momentos nossos são nossos próprios familiares. Ontem estávamos voltando, por isso que eu amo andar de carro com a minha família, né? Sempre aparecem assuntos do quais nós vemos várias realidades. Aí eu falando algumas coisas, minha mulher às vezes fica chocada, porque eu quero falar para uma criança de 9 anos essas coisas que são um pouco complexas. As pessoas que mais vão te decepcionar são as pessoas da sua família. Por quê? Porque é onde nós depositamos a nossa expectativa. Se eu decepcionar vocês, ainda que eu tenha a função de um líder religioso, que eu não gosto desses títulos, talvez possa também elevar um pouco o status, mas no final das contas nós somos magoados pelas pessoas que mais amamos. Vocês foram feridos por pessoas que vocês amaram, ou que vocês julgavam que mereciam um amor do qual eles tinham que te entregar. Eu sou assim porque meu pai fez isso, como se seu pai tivesse obrigação. O mundo não te deve nada. Cristo não te deve nada. Nós não somos credores de nada no mundo. Nós estamos pela graça. Deus deveria ter nos matado hoje, acordados mortos, mas Ele nos entregou a vida e nós estamos aqui desfrutando. Irmão, você viu a mulher que morreu lá? Puf, vou pular. Que certeza nós temos? Qual certeza nós temos? Nós saímos daqui como? Saímos daqui, vamos viver uma vida normal ainda, da mesma forma? Faz sentido isso? Quem nós estamos querendo agradar? Nós estamos preocupados com quem?
Será que as expectativas que nós depositamos nos outros, nós também colocamos sobre nós a responsabilidade que nós temos para com outras pessoas? Ah, meu pai, minha mãe não foi o que eu quis, mas será que eu sou o que meu pai esperava como um filho? As pessoas que mais amamos são as pessoas que desfrutam das nossas piores partes. Que é todo mundo da hora, porque é amigo, não precisa ter relacionamento íntimo. Íntimo de mais proximidade. Não precisa. Então fica só com a melhor parte. A parte ruim vai ficar para quem é em casa. Você está estressado aqui porque alguém fez alguma coisa, você não quis, você vai brigar na sua casa. Eles vão desfrutar do pior. E eles vão te amar, sabe por quê? Porque Deus colocou vocês ali e eles vão amar o seu pior. O resto não está disposto a amar seu pior. Não está disposto a amar seu pior. Porque nós carregamos aqui, nós chegamos e soltamos essa bomba onde? Em casa. Nós somos esses seres destrutivos, corrompidos por este pecado. Guardamos roupas perfeitas para o dia perfeito, que nunca chega, mano. Vou usar para uma ocasião especial. Por que hoje não é especial? Por que hoje não é o último dia? Você tem certeza que não vai ser? Nós deixamos sonhos lá para frente. Nós vivemos sem nunca ter vivido. Na hora que vamos ver, passou muito tempo. Nós temos nossa irmã aqui com a Armando, 40 dias no hospital. Imagina a mãe ver que seu filho 40 dias num leito de hospital esperando o apito final. A gente só clama por misericórdia. Quantos abraços não foram dados, quantas palavras não foram preferidas por mera aparência. Quantos eu te amo não foram falados. A Bíblia nos convida a enxergar o pior de nós, para que enxerguemos que o melhor vem de Cristo, das suas palavras. Palavras que são duras, não são palavras que afagam o nosso ego, elas humilham o nosso ego. A Bíblia nos humilha. Por isso que nós não a lemos, porque a Bíblia mostra que nós somos completamente culpados pela morte de Cristo. Mas nós falamos, eu não reconheço o pecado nele. Mas nós continuamos a fazer como Pilatos. Até que vem acontecimentos do nosso dia e nós vemos o agir do Espírito Santo em nossas vidas através de situações aparentemente banais. Um caminhar no shopping, uma olhada, uma palavra e um coração sendo esmagado. Mas será que nós estamos sensíveis à voz do Espírito a esse ponto? Porque Deus nunca ficou em silêncio. Desde do seu primeiro ato de fôlego de vida, Deus sempre te guardou. Desde o ventre da sua mãe, conforme o Salmo 22. Nós vamos ver Deus nos guardando, nos protegendo e todas essas lembranças. Nós vamos olhar ali e falar assim, Senhor, Tu falaste comigo e eu não escutei, Senhor. Eu contei que eu fui ministrar no Mackenzie, eu já fui ministrar no Mackenzie, mas eu estou falando ao colégio que eu estudei. É uma instituição presbiteriana, e quando eu fui, era terrível. Estava nem aí para nada. Só que depois, quando eu entro ali para um congresso, eu começo a ver detalhes que estavam desapercebidos aos meus olhos. Versos que estavam ali estampados na minha cara, mas eu não enxergava. João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu olhei assim, nossa, onde eu estava que eu não estava vendo isso? O prédio João Calvino. Estava cego.
Mas Deus, pela sua misericórdia, me colocou lá para enxergar o quanto Ele esteve guardando, ainda que eu estivesse negando. Esses somos nós. Esses somos nós, cegos. Precisamos clamar para Ele, para que Ele nos dê olhos para enxergar. Porque senão nós vamos falar mais uma vez, crucifica-o. Este Cristo eu não quero. Nós não queremos o Cristo das Sagradas Escrituras. Nós não desejamos o Cristo das Sagradas Escrituras. Porque Ele não é moldado por homens. Ele não cabe dentro da nossa caixa. Nós necessitamos conhecer mais de Deus. Mas Deus usa todas as situações para manifestar que Ele é poderoso e usa todas as coisas para a glória do nome dEle. Nós vamos ver agora nesses versos que se sucedem deste capítulo que nós estamos lendo ainda, do capítulo de Mateus, do verso 27 em diante. Diz assim no verso 19, do capítulo 27. Neste momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixa esse homem inocente em... Olha que legal, a mulher de Pilatos estava naquele momento, não era comum as mulheres estarem juntas, mas por se tratar daquele evento, por acaso, ela já estava ali. Deus, de maneira soberana, guiando toda a história, coloca aquela mulher e ela retrata Jesus como inocente. Ela tinha julgado Jesus? Ela sabia o que estava acontecendo? Ah, não, ela era mais emocional, era isso ou aquilo. Nós não temos as afirmações necessárias, mas da boca dela fala acerca de um homem inocente. Mas olha o que havia acontecido. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbado. Essas são as frases da mulher dele para ali. Nos outros evangelhos não são mencionadas. Então, por intermédio de um sonho, ela tem a revelação daquilo que Deus falara a ela de maneira individual. Nós temos que ter muito discernimento quanto a isso, porque nós achamos que nossos sonhos são completamente mensagens subliminares de Deus para que a gente decifre. Daí você acorda, deixa eu ver o que significa sonhar com dente. Ixi, dente é morte. Quem já fez isso? Ninguém nunca foi olhar na internet o que era o sonho. Quem já olhou no sonho e foi jogar no bicho? Vocês não moraram em Quebrada, né? Só eu que morei em Quebrada, daí eu fazia isso quando era moleque. Mas olha qual que é a realidade. Nós não somos guiados por sonho, mas nós somos guiados por um Deus onde nada acontece fora da sua soberana vontade. Ainda que todos esses sonhos não sejam Deus, também não existe a possibilidade de ser Deus meramente querendo comunicar algo para nós, para que possamos entender. Embora nós saibamos hoje que nossos sonhos são meras projeções daquilo que nós vivemos e coisas que estão internalizadas dentro da nossa mente. Nós não somos guiados pelos nossos sonhos de forma alguma. Na história nós vamos ver sonhos serem utilizados para isso, mas aqui nós estamos diante de uma história que foi descrita e registrada para que possamos ser guiados. E ela está autorizando as revelações por intermédio de sonhos? Ela era ímpia ou ela era cristã? Ímpia. Ela era ímpia, ela não cria. O cristão é guiado pelo quê? Pelos seus sonhos, pelas suas visões, pelas suas audições? Nós somos guiados pelo quê? Por uma palavra. Nós vamos ver ao longo da história ímpios sonharem. Mas nós vamos ver também homens de Deus sonharem. Nós vemos José sonhar. Só que depois ele também é utilizado para revelar o sonho dos ímpios. Depois nós temos Daniel. Daniel com o rei Nabucodonosor. Lembra que daí o rei, Daniel capítulo 2 ou 3, que vai começar a retratar isso, que daí o rei sonha, e quando ele sonha, ele pega e fala assim, pode matar todos esses magos aí, porque ninguém descobriu o meu sonho. Mas como que a gente vai descobrir? Ninguém consegue descobrir. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto que vai ser muito melhor que a minha NVG.
Quem não sabe, NVG é a nova versão do galego, tá? Abram ali Daniel, tá no capítulo 2. Vocês vão ver com muito mais precisão de detalhes e mais objetivo. Acharam? Aí é Gênesis, Mônica. Tá mais para frente. Depois de Salmos, tá vendo? Fica sem ler a Bíblia, fica sem manusear, quer colocar no celular, na hora que dá uma Bíblia escrita, fica parecendo... Sabe aquele zona azul que tinha? Quem teve zona azul que ia procurar rua, mano? Mano, aquele negócio era impossível. Ficava uma guerra, tá parecendo mais ou menos isso. Fica tranquilo, a gente tem até 5 horas da tarde, eu espero. Olha no índice. Aí achou, né? Tô de olho, viu? Mas eu fico muito feliz de vê-los cada vez mais práticos em encontrar os livros da Bíblia. Não adianta. Nós temos que ter esses livros em mãos para que a gente possa ser guiado único e exclusivamente pela palavra. Vocês... Daniel capítulo 2. Nós somos guiados único e exclusivamente por essa palavra, então importa-nos manusear bem essa palavra. Olha o que diz. Daniel, capítulo 2. Vocês lembram quando que era Daniel? Quando que tinha acontecido Daniel ou não? Fala que eu vou adaptando aqui, não tem problema. Quando que aconteceu Daniel? Qual ano, mais ou menos? Que ano? O que estava acontecendo naquele período? O quê? Exílio babilônico. Lembre-se, período de... Tem o Êxodo... Saída do povo do deserto, ali aproximadamente próximo de Moisés, 1470. 40 anos depois de Josué, período de Juízes, 350 anos. Vai pegar os 3 reinados, 120 anos. 930 até 786, que daí vai ocorrer, tem a unificação do reinado, daí começam os exílios. 586, 722. 722 o exílio assírio e depois 586 o exílio babilônico. Então é esse cenário que está. O povo foi deportado para a Babilônia, pegam Daniel e colocam lá. E Deus o capacita com dons para que pudesse servir ali como instrumento. Então você vê Deus trazendo a uma nação toda a sua revelação. Então isso daí está aproximadamente no século 6 a.C., esse cenário. Vocês vão ver uma nação que estava servindo. Quem que tinha feito com que o povo fosse exilado? Quem tinha feito que o povo fosse exilado? Deus. Por culpa do quê? Do homem que havia se rebelado. Então Deus estava manifestando o seu juízo, disciplinando o povo. Lembra que o povo, na hora que chega, ele sai do Egito, só que eles não entram na terra prometida porque eles não confiam nas promessas do Senhor. Você vai ver esse ciclo sempre acontecer. E Deus está exercendo a sua disciplina. Exercendo a sua disciplina e usando ali a vida de um homem de Deus para revelar algo grandioso da sua obra, fazendo que por a boca de um ímpio ele também proclame a glória de Deus. Olha que interessante então. Conseguiram entender? Olha o que diz o capítulo 2. Certa noite, no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhe dissessem o que ele havia... Olha que barato louco. A realidade é essa. O cara sonha. E aí, mano, me conta meu sonho. Sou rei, mano. Fala o que eu sonhei. Como assim? Tá parecendo mulher, você adivinhar alguma coisa que sua mulher pensou, mas você nem sabe o que é, e ela acha que você é mago. Verdade, não é? Obrigado. Obrigado. Eu nem sei do que você está falando, mas olha essa realidade. Ele chega e ele se depara com isso. Me fale o que eu sonhei. Mas se o cara é mago, se o cara tá pá mesmo com Deus, tinha que saber, no mínimo. Mas hoje você vê esses profetas aí, e aí? Qual é o seu nome? Ô, você é profeta, você não sabe nem meu nome? Mas você vai falar da minha vida, você não sabe meu nome? Você vai falar meu RG, meu CPF, mas você não sabe meu nome e pergunta ainda se eu sou casado.
Essa é a realidade de hoje, mas você vai ver como que um rei lidava. Mas como o rei podia matar, eles ficavam como? Completamente diferente. Olha que interessante como continua a história. Verso 4. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre, conte-nos os sonhos e nós lhe diremos o que ele significa. Irmão, a religião sempre existiu, tá? É a mesma parada do evangelho, não, embora seja uma religião no sentido de religar, de ter ritos, o evangelho é muito mais além que isso, além disso. Nós somos um povo guiado por uma palavra, um povo guiado por um espírito. Nós não somos guiados por subjetivismo das nossas mentes. Nós temos uma unidade de pensamento. Ou o que você pensa? Pô, tá distante, isso daí não é, não. Ali estava mais ou menos colocando essa realidade do mundo subjetivo. E olha que interessante. Como se segue? No verso 5. Quem falou 8? Obrigado, viu? Quer me confundir? É inimigo, mano. Segue. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho, o que ele significa, vocês serão despedaçados. Era pouca ideia. Ou vai responder, ou morte, mano. Não tem esse negócio. Vocês já viram aqueles negócios de filme épico? Você pegava, mano, falou isso, passava espada no pescoço e a cabeça rolava e já era. Era essa barbárie. Então vai. Continua. Transformados, vou ler mais uma vez o verso 5. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério, se não me disserem qual foi o sonho que significa, vocês serão despedaçados, suas casas transformadas em monte de escombros. Mas se me disserem qual foi o sonho, o que ele significa, lhe darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho que ele... Alguém arriscou? Alguém arriscou e falou: vou chutar. Só acontece essas papagaiadas hoje porque não tem essas paradas. Se não, você acha que ia acontecer? Não ia acontecer nada disso. Mas nós não somos guiados por isso, nós somos guiados por uma palavra e nós vamos ver tudo isso que o Senhor nos disse. Olha aqui, continuando o verso 7. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o... Então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo, se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso conspiram para me dizer mentiras, na esperança que eu mudarei de ideias. É isso que os falsos profetas fazem. Eles conspiram de maneira que tentam nos seduzir por intermédio de palavras, imaginações e filosofias vazias humanas. E nós somos tendenciosos a ouvir isso. Então você vê Deus já trabalhar no coração dele. Porque pensa que ele já tinha os astrólogos, os magos e os feiticeiros. Não era algo distante dele, já estava tudo ali perto. E nós temos todos esses daí em outros nomes dentro do nosso meio. Você tem uma curiosidade, você vai ler seu horóscopo. Confessa. Estou de olho, viu? Todo mundo que tem no Instagram perfil com cristão com ascendente em Sagitário, eu vou fazer tirar, vou derrubar. Mas é muito comum, tá? Porque nós somos um povo inserido em outro lugar. E nós necessitamos dessa renovação de mente. Continuemos. Verso 10. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi seu? Olha qual que era a visão dele. Não há ninguém em toda a terra. Ele estava falando uma verdade ou uma mentira? Verdade? Verdade ou mentira? Você tem que decidir também. Mentira, porque existia e teve. Porque há alguém que resolvia. E olha como continua. Verso 10, ainda na segunda parte. E nenhum rei, por maior, mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. Calma aí, você é rei, mas você está passando dos limites. A gente não está para fazer essas coisas. Lembra que os magos fizeram no passado também? Eles repetiram as mesmas magias que Moisés fez.
Então, eles não eram pessoas desprovidas de capacidades, eles tinham capacidades, mas as capacidades dele iam até o limite. E nós servimos esse Deus ilimitado. Então, glorifiquem a Deus por servirem este Deus soberano e ilimitado. E eles ficaram com medo. Daí, no verso 11 diz: é impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho. Os deuses não vivem entre os... Deus está com um D maiúsculo ou minúsculo? Existem outros deuses? Não, são falsos. Só existe um Deus. Galego e as outras religiões são religiões falsas. Eles não se curvam diante de Deus soberano, de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. São crenças falsas. Galego, mas isso, aí cada um com seus problemas. Eles podem acreditar no que eles querem, nós acreditamos naquilo que nós julgamos também. Mas nós temos um embasamento segundo a nossa própria palavra, essa nossa própria que nos foi dada, não no sentido de que é detenção nossa. Então diz, continua no verso 12, desculpa. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Então ele fala assim, calma aí, vocês não sabem? Vou cumprir a palavra do rei, porque a palavra do rei não podia voltar atrás também. Mas olha que interessante que daí vai manifestar como que Daniel agiu. E por causa do decreto do rei, foram enviados para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Por quê? Para você entender, eles estavam ali como prisioneiros, eles já tinham uma característica diferente, eles eram pessoas que eram mais capacitadas, eruditas. Você vai ver que eles possuem capacidades ali, capacidades incomuns para entender os aspectos de literatura e sabedoria, o qual havia sido concedido por eles, a Deus por eles, para eles, de forma que eles tinham capacidade de interpretações. Vocês vão ver isso daí no verso 17, tá? Do primeiro capítulo. Mas ele continua dizendo. Então, no verso 14 do capítulo 2, quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Olha que interessante, sabedoria e prudência ele já utilizou. Verso 15, perguntou-lhe, por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do... Ele estava fazendo o quê? Calma aí, deixa eu ganhar tempo também. Quando você não sabe o que fazer, quem trabalha aí de assalariado sabe. Quando você tem alguma coisa que você não sabe responder, fala assim, calma aí que eu vou dar um jeito. E você vai procurando. E era mais ou menos assim. Ele, e agora? O que eu vou fazer? Então ele diz, verso 17, em seguida Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, o que havia acontecido. Quem eram esses? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Onde eles ficaram? Qual a aprovação que eles passaram? Fornalha. Continua dizendo, já ia falar Cova dos Leões, né? Ia confundir com Daniel. Verso 18. Pediu que lhe suplicasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com outros sábios da Babilônia. Olha que interessante, a Bíblia chama aqueles homens ainda de sábios. Verso 19. Naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Olha aí, Daniel tinha visão, nós também temos. Então tá bom, me fala suas visões aí. Fala aí que eu comi ontem. Você tem visão? Traga. Nós vemos que são coisas banais e as pessoas estão sendo seduzidas pelas essas mesmas coisas, tal qual o povo pagão fazia. Nós somos guiados por uma palavra, a verdade se revela de maneira natural. Continua dizendo. Verso 19. Naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão, então Daniel louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas. Aí entra na nossa parte, né? Ele sabe o que está escondido nessas trevas, embora ele seja cercado de luz. Verso 23, eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força, tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Verso 24, então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse ele, leve-me ao rei e eu interpretaria o sonho dele.
Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá, que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu. Olha aqui como ele glorifica a Deus. Verso 27. Não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Verso 28. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Então ele começa a contar. Mas daí você vai ver o agir sobrenatural de Deus. E você vai ver esse paralelo de Deus agindo na mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos também é tomada por um sonho e ela fala a Pilatos. Pilatos estava inclinado a entregar Jesus? Nós não sabemos. Nós não vemos, mas nós vemos o agir de palavras que são providenciais por Deus. Deus usa tudo para a sua glória. Deus usou um sonho? Deus pode usar o sonho? Lógico que ele pode usar o que ele quiser. Ele é Deus. Mas nós somos guiados única e exclusivamente por uma palavra. Muitas pessoas falam assim, mas Galego, o que eu faço? Eu já sonhei isso daqui. Eu falo assim, irmão, não tem como eu te responder isso. Eu não sou um mago. Você não vai me matar se eu falar errado? Mas essa a realidade. Essa é a realidade da palavra. Nós somos guiados por uma palavra. Nós somos guiados por uma verdade. E Deus vai guiando toda a história de maneira que Ele conspira para que todas as coisas aconteçam para a honra e glória do nome dEle. Voltem lá para o capítulo 27 de Mateus, vamos continuar os versos seguintes e vamos seguir ao texto básico. Não, mas vamos para Mateus ainda. Mateus 27, verso 20. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Olha que interessante, no meio dessa conspiração, quem é que estava fazendo a cabeça do povo para que o povo fizesse com que Cristo fosse crucificado? Os sacerdotes. Qualquer semelhança com nossos dias de hoje é mera coincidência. Não é para ficar olhando para líderes eclesiásticos, nós também fazemos com que Cristo seja crucificado por intermédio de todas essas nossas legalidades que damos, que não estão embasadas nas Sagradas Escrituras. Verso 21 diz, então o governador perguntou outra vez, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta, Barrabás. Pilatos perguntou, o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Então a multidão estava clamando para que Cristo fosse crucificado. O crucificado era a morte mais horripilante que tinha, do qual os romanos próprios não poderiam ser crucificados. Verso 23 diz, por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, crucifique-o. Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste? Então ele olhou e falou assim, eu já averiguei tudo, minha mulher falou, eu vou obedecer. Deus ele não temia, mas mulher, se minha mulher falou, ela tem razão. Aí ele já olha, sou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Mas o instinto humano dele manifestou todas as agressões. Verso 25 diz, todo o povo gritou em resposta, que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte. O povo chama a si a responsabilidade. Verso 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Ele é inocente, mas calma aí, açoita ele. Ele acreditava que Jesus era inocente, então ele fazia o certo de maneira errada. O certo era que Jesus era inocente, mas ainda assim ele julgava fazer aquilo que o seu coração pedia, o seu coração maléfico. Igual nós, a mesma coisa. Nós fazemos concessões com o que é certo, com um pouquinho de errado. O certo com um pouco de errado é errado. O certo é só certo, não tem o bom misturado com o mal. Ainda que seja uma finalidade aparentemente boa, se eu bombar aqui, meu pai vai pagar mais um ano de escola, meu pai vai me tirar da escola, eu vou sair da faculdade e vou fazer. Assuma o preço. É difícil? Lógico que é, mas nós não estamos fazendo a vontade de homens, mas nós estamos servindo a um Deus que sabe todas as coisas, do qual, fazendo aquilo que é certo, o nome dele será glorificado e nós seremos edificados. Então,
continua dizendo. Verso 27. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel. Chamaram todo o regimento, tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante deles e zombavam. Salve, rei dos judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e vestiram novamente com suas roupas, então o levaram para ser crucificado. Voltem lá em João. Vamos caminhar por fim. João capítulo 19 agora vai ficar muito claro. O primeiro verso diz: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Depois de saber que ele era inocente, ele ainda manda açoitar. É o homem obedecendo a mulher. Ele é inocente, mas nem tanto. O homem obedece sempre parcialmente. Se a mulher fala, é de coisa igual. Mas se Deus fala, nós obedecemos, devemos obedecer fielmente tudo aquilo que Deus nos ordena. Aquela certeza de que Pilatos era inocente não provinha de raciocínio humano, mas provinha do Espírito Santo, o qual estava proferindo essa realidade. Lembre-se, Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. A ele foi imputado a culpa, porque ele havia também responsabilidade. A mesma responsabilidade que todos aqueles que não confessam ser pecadores diante do Senhor haverão de suportar também o peso da ira de Deus. Continua dizendo no verso 2: os soldados fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça e depois puseram nele um manto vermelho. Aqui não menciona o caniço. Esse caniço que posteriormente depois é utilizado para colocar esponja com vinagre na sua boca. Aquela esponja, já mencionei para vocês, era uma esponja que eles usavam para limpar as suas fezes. O caniço era utilizado para passar a esponja de um para o outro, nas latrinas romanas. É inconcebível, é incompreensível o tamanho, o requinte de maldade para com isso. Nós somos responsáveis por isso tanto quanto eles, tá? Então, a gente tem que olhar com essa realidade. Essa é a realidade das Sagradas Escrituras, essa é a realidade do que o nosso Senhor sofreu. Então, observe essa questão do manto vermelho, essa coroa de espinho, os espinhos eram bem compridos e eles pegavam para dentro e para fora. Tem o livro do Pierre Barbet, A Crucificação de Cristo aos Olhos de um Cirurgião, que manifesta que essas dores ali são insuportáveis. E sem contar que na cabeça sangra muito. Você já viu aquelas pessoas que fizeram implante? Tem uns que estão precisando aqui, mas eu não vou falar sobre isso. Daí na hora que colocava, a cabeça não fica inchada, começa a sangrar demais. Então é algo horripilante essa dor, tá? Horripilante. Então nós vemos o quanto o nosso Salvador sofreu. Esse sofrimento que deveria recair sobre nós. Ali Deus já estava punindo sobre ele os nossos pecados. São as dores que nós deveríamos suportar. Então, se você está sofrendo dor, segura seu B.O., cada um vai segurar um pouquinho, todo mundo vai sofrer. Não existiu um homem que pisou na terra que não sofreu. Só que só um homem pisou na terra e foi santo. Então nós sofremos a devida justa o sofrimento que nós deveremos sofrer, mas haverá um dia do qual nós desfrutaremos dessa alegria infinita e eterna, onde não haverá mais choro, mais lágrimas. Então espere, é um pedacinho de tempo. Em breve nossos olhos se fecharão para o tempo presente, se abrirão para a eternidade e nos depararemos com o nosso Senhor. Então, no verso 3 diz, zombavam dele dizendo, salve rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Bater no rosto. Quem já apanhou no rosto aqui? É fácil segurar. Vocês revidaram? Hã? Daí não dá. Mas apanhar na face é a maior das humilhações. Você vai ver homem, não, na cara de homem a gente fala que não se bate. Mas tem homem que vai apanhar na cara e vai ter que ficar quieto porque não tem capacidade de reagir. Daí não é ser pacífico, é ser pacato.
porque só é capacidade de ser pacífico aquele que pode gerar guerra. Aquele que não, a única alternativa que ele tem é ser pacífico mesmo. Mas observe que ele apanhou e ele não revidava. É incompreensível a natureza humana de Cristo, a natureza divina e humana de Cristo de suportar tamanhas afrontas. Então, nós devemos refletir muito acerca de tudo que ele sofreu e como ele sofreu. Há um conto jurídico que estava diante de um tribunal de júri, e essa pessoa estava sendo acusada porque ele tinha revidado uma agressão, e ele estava alegando que era legítima defesa. Aí estava discutindo com o promotor, ele pegou um copo d'água, ofendendo o promotor, e jogou água na cara do promotor. O promotor veio para cima dele, do advogado, querendo pegá-lo. Não era eu não, tá? Aí pegou, vem aqui, eu vou te pegar, eu vou te matar. Ele falou assim, calma aí. Tá vendo? Por um copo d'água você está querendo me matar e você vai julgar o meu cliente que estava fazendo isso por conta de tudo que fizeram com ele. Quando nós levamos o homem às suas próprias emoções, o homem consegue enxergar quem que é. Tem uma irmã nossa, que eu não vou mencionar o nome, que um dia estava se deparando com essa realidade. Ela um dia estava passeando na Faria Lima, daí na hora que ela foi ver um triciclo, sei lá, um quadriciclo elétrico, as patinetes estavam passando na frente dele, ela olhou, quase foi atropelada, daí no mesmo instante ela falou assim, nossa, eu ia dar uma bica nele, ele ia voar ali, daí ele ia morrer e pronto. E ela se julgava boazinha, maravilhosa, florzinha de Jesus, querubim de Deus. Ela falou assim, galego, eu chorava. Não vou falar que foi a Lilian, mas quando chegar, ela olhava e começava. E essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho nos humilha, mostra que nós somos miseráveis pecadores. Que tudo que nós temos vivido é a maravilhosa graça do nosso Senhor. Maravilhoso o que Ele faz. Ele torna nossos corações dóceis, corações que eram petrificados. E agora a gente olha e fala assim, ó Senhor, como eu sou miserável. E quão bom é enxergar quão miserável nós somos. Que você possa sair dessa manhã daqui enxergando quão miserável nós somos. Porque nós reconhecemos Cristo como inocente, mas nós não vivemos para Ele com essa inocência. Cristo é inocente, mas calma aí, deixa eu açoitar Jesus com meus pecados, com meu ego, com a minha vaidade, com a minha glutonaria, com a minha mentira, com o meu pecado sexual, com o meu adultério, com a minha fornicação, com isso, com aquilo, com tudo. Mas eu o considero inocente, mas eu sou um pecador e por eu ser assim, eu continuo assim. Significa que nós não morremos e nascemos de novo. Porque nós não açoitamos mais Cristo. Nós temos nojo disso. Os nossos pecados nos envergonham. O que outros glorificam, nós falamos envergonhados se tivermos que falar. Essa é a realidade daqueles que nasceram de novo. Continua dizendo, verso 4. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo, agora vou trazê-lo aqui para vocês. Mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Só vou bater um pouquinho, mas ele é inocente, tá? Ele estava fazendo... Por que ele estava açoitando? Para agradar os outros. Ele estava querendo fazer média com o povo, porque ele tinha que gerir esse povo. Igual nós. Eu vou fazer o que é errado porque eu tenho que agradar determinadas pessoas, ainda que isso envergonhe o nome de Cristo. Esses somos nós. Não há negociação. Não há negociação. Continua dizendo, verso 5. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar, crucifique-o, crucifique-o. Aqui é feita uma alusão aos homens romanos, que eles usavam vestes também assim, com louros em suas cabeças, mas isso eram vassalos e não senhores, pois senhores usavam coroas magníficas. Inclusive, essas coroas de espinhos é considerado algumas relíquias do romanismo. Tem determinados lugares aí, acho que está em Paris agora, que eles falam que era a coroa de Cristo. Da mesma forma que venderam lascas da cruz de Cristo, que se tivesse amontoado dava para construir uma montanha. Essa é a religião institucionalizada do qual o homem faz parte disso pela sua própria cegueira. Continua então, quando ele aponta, crucifique-o,
e ele fala: levem-nos vocês e crucifiquem, disse Pilatos, eu o considero inocente. Ele estava sendo sarcástico aqui, tá? Um judeu poderia crucificar alguém? Não, um judeu tinha que executar as pessoas segundo como? Nós lemos isso daí. Como que eles matavam as pessoas? Na pedrada, mano. Na pedrada, eles iam executar o julgamento na pedrada. Se você for procurar na internet, no YouTube, vocês vão ver execuções assim, por apedrejamento. Imagine que ele estava sendo sarcástico, então vai lá, crucifica você. Eles sabiam que eles não tinham autoridade para isso, e não era a forma de execução, e a forma de execução estabelecida lá no passado, que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro, mas isso era necessário para pagar pelos nossos pecados, e hoje, de fato, sermos libertos do que nos aprisionava. E ele continua dizendo: leve-nos vocês e crucifiquem-nos. Disse Pilatos: eu o considero inocente. Que nós possamos considerar também Cristo inocente e atribuir que seja a nós todos os açoites. Que possamos abraçar os açoites da vida, sabendo que não é nada perto do que Cristo passou. Essa vida que nós teremos milhares de dores. As dores que nós tivemos, eu oro para que não sejam as dores maiores, mas inevitavelmente passaremos por momentos de dores. Que nós possamos suportar essas dores, sabendo que a maior dor Cristo suportou por nós. Essas dores são temporais. A dor do divórcio, da separação, a dor do luto, a dor de doenças, essas dores não são nada perto da alegria infinita, do qual nós desfrutaremos em breve, quando nossos olhos estarão contemplando a face do nosso Criador. Que nossa esperança esteja nele, pois ele veio, habitou em corpo humano, morreu na cruz para satisfazer a justa ira de Deus, mansamente, apanhando em sua face e sendo açoitado, completamente violentado. Esses açoites romanos, eles eram mediante cabos que possuíam espinhos, que na hora que batia, na hora que puxava, mencionavam que ficavam partes do corpo dilaceradas e expostas, ossos à mostra. Nós sequer fazemos ideia do que Cristo sofreu. E nossos sofrimentos são infinitas vezes maiores do que Cristo sofreu na nossa ignorância. Que nós possamos agradecer, porque não há nenhuma alegria maior do que sabemos que nós pertencemos a Cristo e fomos comprados por um alto preço, do qual nada poderá nos separar. Que Deus conforte os nossos corações e nos direcione ao teu soberano trono, para que ele seja glorificado. Convido você a, por um instante, fechar seus olhos, ter um momento de reflexão, confessar mais uma vez os seus pecados, reconhecer que por vezes nós temos sido indiferentes para com as coisas de Deus, reconhecer as nossas falhas, Senhor, sonde os nossos corações, Pai. Sonde as nossas vidas. Aponte o caminho correto, Senhor. Nos direcione a vivermos de maneira que o Teu nome seja glorificado. Não nos permita sermos pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Nos conduza à verdade que reluza a sua vida. Perdoe, Pai, todas as nossas desobediências. Nós agradecemos por toda a paciência, benignidade e amor ao qual o Senhor tem nos tratado. Senhor, que sejamos instrumentos em suas mãos, nos capacite a sermos aquilo que nós não conseguimos ser sozinhos. Nós necessitamos do teu amor. Nós pedimos misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por não nos deixar perdidos. Obrigado por nos abraçar, de maneira que não podemos mais nos separar de ti. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós. Te agradecemos, Pai, pois a maior dor tu suportastes, de ver o teu Filho unigênito sofrendo a dor de nós, homens ímpios, homens miseráveis, pecadores. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos por entregar o seu Filho na cruz.
que embora sendo Deus, Pai, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo ao qual devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvazia e assume a posição de escravo, nascendo como ser humano. E nessa forma humana se humilha e é obediente até a sua morte. E essa morte de cruz, onde ali consumaria e pagaria o preço pelo resgate de nossas vidas. E nós somos gratos por isso. Rendemos glórias a Ti e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos Teu favor sobre as nossas vidas. É assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos do mar. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu meus barcos do mar. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Pra onde eu irei? Só tenho, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde? Só tenho. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou
encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, com você. As anotações dos nossos jovens, eles tiveram dúvidas em algumas palavras. Disciplina, disciplinando, púrpura, vassalos. Pega um dicionário. Disciplina, nós sabemos o que é, mas pode acontecer de pessoas não saberem do que se trata a disciplina, e é completamente natural. A disciplina é de você fazer algo de maneira constante e ordeira. Pode ser traduzido assim. E falta muita disciplina em nós. Nós somos disciplinados para aquilo que é errado, mas para aquilo que é fácil nós não fazemos de maneira natural. Então a disciplina está em fazer aquilo que nós não queremos fazer. Só é verdadeiramente livre aquele que faz aquilo que não quer fazer. Guardem isso, tá? Púrpura está atrelada a uma cor, tá? Então é mais ou menos isso. Vassalos sucerano e vassalo. Vassalo era como se fosse uma característica de um servo, de uma pessoa que estava sob a detenção do poder de outra pessoa. Outra pergunta, açoitar. Quem não sabe o que é açoitar também, pode manifestar. Só eles. O açoite estava em chibatadas, chicote. Soberbo. A soberba é uma pessoa arrogante que se julga maioral. Então, nós somos isso também. Então, essas nossas questões. As anotações têm algumas, eu vou ler de maneira breve. Diz assim: Jesus morreu naquela cruz por todos nós e não podemos mais cometer os mesmos pecados. Precisamos mudar e seguir o caminho de Cristo Jesus, pois Ele nos ama e guarda a nossa vida. Jovens de 12 anos, tá? Jesus suportou a dor e a humilhação com coragem e amor, mostrando que devemos permanecer fiéis ao que é certo, mesmo diante das injustiças. É isso. Os lembretes, terça-feira nós temos culto, continuaremos a exposição de Romanos. Domingo que vem nós temos almoço. Estejam aqui, vai ter aniversário, comemoração de aniversário, eles vão fazer um monte de coisa aí para vocês. Quem está fazendo aniversário que se vire. Mas vamos estar aqui, comemorar, ter este momento de comunhão. Última sexta do mês, nós temos o nosso encontro de homens, de mulheres e de jovens também. Convidem seus amigos, é o melhor momento, porque é um momento mais informal e nós podemos também contar acerca de relatos pessoais e ser abordado de uma maneira um pouco mais íntima. Creio que seja isso. Quanto às ofertas, todos nós sabemos como funciona, nós temos obrigação para com este lugar, não dá para chegar lá e falar assim, vou orar por você. Ninguém recebe nada para estar aqui, nós utilizamos todos os recursos apenas para manutenção e para manter isso daí. E a gente não tem nenhuma reserva, tá? Não tem reserva de nada, o que nós fazemos justamente por isso nós estamos num lugar que também o valor não é em conta e temos todo esse conforto, graças também à ajuda de cada um de vocês. Então, não negligencie isso, que vocês façam isso para a honra e glória do Senhor. Se tiverem dúvidas, pode me chamar, eu mostro todas as contas do que se trata e quando precisa eu falo com pessoas mais próximas. A gente já teve todas essas exposições, só que é algo desagradável, porque finanças ninguém nunca quer mexer, né? Porque daí fala, não, vou ter que assumir mais responsabilidade, já tenho as minhas responsabilidades, mas nós temos responsabilidade para com o Evangelho e que nós possamos entender que é uma porta aberta para a proclamação da glória de Deus.
Perfeito? Eu creio que seja isso. Vamos terminar hoje confessando mais uma vez aquilo que nós cremos, ainda mais com esse relato de hoje, do qual usa esse personagem, que nós possamos, em uma só voz, confessar o credo, e terminarei com uma breve oração. Confessemos em uma só voz o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há vigília de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Senhor, nós glorificamos seu santo nome. Pedimos que as suas palavras sejam impregnadas em nós, que possamos ter esperança única e exclusivamente naquilo que o Senhor faz. Nos fortaleça nessa semana que está por vir, que a sua glória seja manifesta através de nossas vidas. Que o teu Santo Espírito continue a nos guiar e que sejamos completamente transformados para a honra e glória do teu nome. É assim que eu oro em nome do teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, aquele ao qual o Senhor utilizou como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Nós somos gratos por isso. Ao nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia. Despeçam de 83, irmãos. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer